O derby de ontem deixou um sabor muito amargo pela forma como ele se desenhou, não é verdade? O Palmeiras foi absoluto praticamente o jogo inteiro, mas tomar um gol mais uma vez por vacilo nosso e mais uma vez do Rios, no momento que o Palmeiras estava bem, acuando o Corinthians era um time indefeso, que a gente deu a oportunidade dos caras voltarem pro jogo, e perder um pênalti no último minuto, pô, que tristeza, né? Não dá pra ter um sabor diferente na boca. Os caras ficam com gostinho doce, a gente fica com puta sabor amargo. Mas é isso, cara, você dominar o jogo e não vencer faz parte. Um dos melhores jogadores do time fazer mais uma vez cagada, faz parte, bicho. Vai fazer o quê? Faz parte, acontece, é do jogo. O Rios teve uma ótima reta final no ano passado e um ótimo início de temporada. Perdeu, fazer o quê? Acontece. O Estevão, que é o craque do time, perder pênalti. Acontece, mano. Não vale a pena crucificar o moleque agora. Não vale a pena. Pô, foi a única esperança de jogada no segundo tempo. Como é que você vai crucificar o moleque? Carregou o time ano passado, como é que você vai crucificar o moleque? Perdeu. Faz parte, bola pra frente. O que não dá pra aceitar e o que não faz parte é o Palmeiras tendo faturamento na casa de bilhão, fazendo contratações na casa dos centavos. Não dá pra gente aceitar mais não ter um camisa 9, não dá pra gente aceitar que os reforços ainda não chegaram. O time em relação ao ano passado parece que tá mais carente de opções. No segundo tempo, quando a gente precisava mudar um panorama, o que aconteceu? O Abel encheu de moleque da base, terminou com o Benedetti de 9. Isso não existe, cara. Isso não existe. A época das improvisações, a época das gambiarras tinha que ter ficado lá atrás, quando o Palmeiras não tinha condição e tinha que pegar o Henrique, zagueiro, e usar de volante porque não tinha outro. Tinha que improvisar o Douglão lá no ataque porque não tinha o que fazer. A gente não tá vivendo esse momento. A gente não tá vivendo esse momento. De verdade. Cara, então assim, ficou muito claro que o problema de ontem não foi em relação ao campo, não foi em relação ao trabalho do Abel. E eu critiquei muito o trabalho do Abel em 2024, praticamente inteiro. Das escolhas que ele fazia, das opções que ele não utilizava, das ideias claramente burras que ele estava insistindo. Mas ontem não foi, cara. Ontem não foi. Foi o segundo jogo desse time considerado titular. E é a segunda vez que a gente aplicou a ideia de jogar sem um camisa 9. E funcionou mais uma vez. Foi um primeiro tempo de excelência do Palmeiras, onde a gente acuou o Corinthians, onde a gente marcou pressão o tempo praticamente inteiro, onde a gente criou mais oportunidades ainda de fazer, quem sabe, um segundo ou um terceiro gol e matar o derby ali mesmo. Porra, a belíssima notícia da volta do Piquerez, acertando passes, cruzamentos, deixando o lado esquerdo mais vivo. O próprio Facu Torres, que tá jogando no lado oposto, hein? Lembre-se, o Facu Torres jogava na direita, tá jogando na esquerda, quebrando um galho ali na esquerda. E, cara, um jogador intenso, que a todo momento tá pedindo bola, que a todo momento reclama com os companheiros, inclusive, que não passam a bola para ele, que se apresenta, que volta para marcar, que tenta atacar. Então, assim, um jogador que, não sei por que a imprensa tentou queimar, mas é de muita raça e de muito mais técnica do que o Rony. Pô, o Djalminha falar que o Palmeiras contratou um Rony por esse valor? Peraí, é muita má vontade com o jogador. O Facundo, pra mim, fez uma boa partida ontem. Maurício, mais uma vez, funcionando bem como um falso 9 e entregando mais um gol, uma bela finalização. Então tivemos pontos positivos também, cara. Toma cuidado, porque tem muita gente aí que já faz um apocalipse desgraçado, que já... Cara, a gente tem que saber separar o joio do trigo, e quando a gente vai fazer uma análise, saber apontar o que deu certo, o que deu errado e qual é o principal problema. E pelo que eu tô vendo nesse momento, o principal problema não tá acontecendo dentro do campo, mas fora dele. Como eu falei, você pode fazer 90 minutos quase que perfeito. Se você tiver um vacilo, pode custar caro. E o vacilo não depende exatamente do treinador, o vacilo tá ali com o jogador. O Andrés é um cara de muita técnica, por exemplo, que vacilou numa final de Libertadores. Assim como o Rios ontem acabou entregando gol pro Corinthians. Isso faz parte do jogo e é um fator que não se controla. Não tem como você prever isso. Da mesma forma como a gente tomou um gol no erro individual, a gente já fez vários gols, inclusive em derby, em erros individuais também. Então, isso aí quem tá em campo tá sujeito. O que não dá para aceitar é a falta de opções que o time tem nesse momento. Cara, eu juro que eu tentei, já de todas as formas, enxergar por todas as óticas qual é o problema para a diretoria não contratar um camisa 9. E eu já passei e não é só camisa 9, tá? Mas eu já passei por diversas opções, por diversas ideias na minha cabeça, e eu não consigo chegar num ponto central. Será que é incompetência? Será que é preguiça? Será que é falta de dinheiro? Será que é falta de expertise no mercado? Será que é falta de celeridade para fechar as negociações? Será que é falta de ambição? Será que é falta de leitura? Eu já pensei em tudo isso e eu não consigo, eu juro por Deus que eu não consigo entender por que é tão difícil. Cara, eu fiz um vídeo no Instagram um tempo atrás falando assim,
É duro o Palmeiras faturar bilhões e a gente tem inveja das contratações do Santos. E o que eu tô falando de inveja das contratações do Santos, não é que eu queria ter a porra do time do Santos, mas caralho, o Santos conseguiu, subindo de uma Série B, trazer o Neymar de volta. O Santos conseguiu, subindo de uma Série B, tirar o Zé Rafael do Palmeiras por uma pichincha assim e ainda poder fazer um test drive no jogador. O Santos conseguiu ter o Tiquinho Soares, que pode não ser o Evair, mas eu garanto pra você que se a gente tivesse o Tiquinho Soares, a gente teria uma referência na área capaz de trabalhar jogadas muito, mas muito melhor do que os nossos jogadores. E ó, presta muita atenção no que eu vou te falar, mas muita atenção mesmo. A coisa tá tão feia pro nosso ataque que se tivesse entrado o Rony ontem, não seria tão ruim no segundo tempo. Juro pra você, eu não estou pedindo o Rony no Palmeiras. Tudo que eu mais quero é que o Rony seja negociado. Eu não quero que o Rony volte, porque se o Rony voltar, a gente vai estar abraçando a mediocridade, a gente vai estar abraçando a preguiça, e não tem nada a ver com o jogador, tem a ver com a diretoria. Só que o que eu falo pra você é que assim, a coisa tá tão feia no nosso ataque que o Rony teria ajudado mais. Vou repetir, porque tem cara que é maldoso e burro. Você não é esse cara, pelo amor de Deus. Tô falando que se ele tivesse entrado ontem no segundo tempo, seria menos pior do que o que a gente viu. Porque a falta de opções, o deserto que é o nosso ataque, é feio, cara. É feio. Terminar com o Benedetti de camisa 9 parece que a gente voltou pra, sei lá, 2003, 2002. Aquela época nefasta, que não tinha o que fazer. Então eu não consigo entender qual é o problema da nossa diretoria, eu não consigo entender a falta de leitura, eu não consigo entender a falta de velocidade. Já era pra esses reforços estarem aqui. Pelo menos mais 2 nomes já deviam estar aqui. A gente tem, claro, até fevereiro aí para fechar mais algumas situações. E é claro que nenhum time começa pronto a temporada. Muitas vezes essas negociações, elas chegam mais para frente. Mas a sensação que dá é que o Palmeiras está parado. E a gente tem uma temporada que é muito importante. Não só por conta do Mundial. O Mundial é um detalhe a mais. Só que você se preparar bem para o Mundial, se preparar bem para o resto todo da temporada. E, na boa, cara, ninguém aguenta mais essa mediocridade, ninguém aguenta mais essa falta de opções. E o Abel parece ter encontrado uma receita interessante para o time, só que a partir do momento que essa receita se tornar batida, a partir do momento que essa receita parar de funcionar, e ontem parou rápido, durou por 45 minutos, já no segundo tempo quando a gente voltou mais esperto, e quando teve o Yuri Alberto expulso ficou ainda mais difícil. A gente caiu naquela tentação, foi o 2024 cuspido e escarrado, de um time que dependia muito das jogadas do Estevão ou que cruzava aleatoriamente para a área. A gente precisa de um fator diferente, cara, a gente precisa de mudança. Não é possível que eles estejam vendo isso. Quero saber o que você pensa, comenta aqui para mim.